Se os dinossauros nunca tivessem sido extintos, era 66 milhões de anos atrás. Um pedaço de rocha do tamanho de uma cidade se movia pelo espaço a 72 mil quilômetros por hora. A Terra estava em seu caminho, e esse impacto mudou absolutamente tudo. Mas e se ele tivesse errado? E se o meteoro nunca tivesse atingido a Terra? E se os dinossauros nunca tivessem sido extintos? Hoje, a gente vai mergulhar no cenário mais perturbador da história do nosso planeta, porque a resposta vai te fazer questionar o seu lugar no universo. Para entender o que aconteceria, você precisa entender o que existia. No final do Cretáceo, a Terra era dominada por criaturas que tinham evoluído por mais de 165 milhões de anos. 165 milhões. Para ter ideia, nós, os humanos, existimos há menos de 300 mil anos. Eles eram mestres desse planeta muito antes de qualquer ancestral nosso existir. E não eram monstros burros. O T-Rex tinha um cérebro surpreendentemente desenvolvido. O Velociraptor caçava em grupos coordenados, se comunicava e tinha penas. Mas o mais perturbador de todos era um grupo chamado Troodontídeos, os dinossauros com a maior proporção cérebro-corpo de toda a linhagem. Se você soubesse o que isso significa, talvez não dormisse bem essa noite. Se o asteroide errasse, o planeta continuaria aquecendo lentamente. Os continentes continuariam se movendo e os dinossauros continuariam evoluindo. Nos primeiros milhões de anos após o não-impacto, os herbívoros atingiriam tamanhos ainda maiores. Os predadores evoluiriam para formas mais rápidas, mais inteligentes e mais eficientes. E os mamíferos continuariam pequenos, escondidos e irrelevantes, porque sem o espaço deixado pela extinção, eles nunca teriam chance de dominar nada. A linhagem dos primatas jamais surgiria. Os hominídeos nunca existiriam. Você simplesmente não existiria. Nenhum de nós existiria. Em 1982, o paleontólogo Dale Russell fez uma proposta que perturbou a comunidade científica. Ele pegou o Troodon, um dinossauro extremamente inteligente para sua época, e calculou como seria sua evolução se tivesse continuado por milhões de anos. O resultado foi chamado de dinossauroide, uma criatura bípede, com olhos frontais, mãos funcionais e um cérebro do tamanho do nosso. Pensa nisso. Uma espécie inteligente que evoluiu de répteis predadores. Sem a empatia instintiva dos mamíferos, sem as inibições sociais humanas, com instintos de caça afiados por centenas de milhões de anos. Seria uma civilização, mas não como a nossa. Seria algo que nós jamais poderíamos prever ou controlar. Aqui está a verdade mais desconfortável dessa história. Você não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Nenhum ser humano jamais teria existido. Os mamíferos que deram origem aos primatas viviam nas sombras dos dinossauros. Eram pequenos animais noturnos escondidos em buracos. Eles só dominaram o planeta porque os dinossauros desapareceram. Sem o impacto, esses mamíferos continuariam sendo presas. A consciência humana seria uma impossibilidade cósmica. E a Terra? Sem humanos para desmatar, poluir ou destruir oceanos, seria um planeta completamente diferente. Florestas cobrindo continentes inteiros, oceanos intocados, o ar mais limpo que nossa espécie já respirou, mas dominado por criaturas que não conhecem nossa moral, nossa arte ou nossa compaixão. A Terra desse cenário seria mais quente. O aquecimento natural do Cretáceo teria continuado. A Antártica talvez não fosse congelada. O Saara seria coberto de florestas. Os oceanos seriam repletos de criaturas gigantes que nunca desapareceram. Mosassauros patrulhariam as profundezas. Pterossauros dominariam os céus. E no continente existiria algo diferente. Algo que caminha ereto. Algo que usa ferramentas. Algo que talvez olhe para o céu e se pergunte se está sozinho no universo. Mas não é humano. Nunca foi humano. É algo que 66 milhões de anos de evolução criaram no nosso lugar. Então aqui está a reflexão final. A extinção dos dinossauros foi uma das maiores catástrofes da história do planeta.
3/4 de todas as espécies vivas foram apagadas. Um apocalipse real. E de dentro desse apocalipse surgimos nós. Nossa existência inteira depende de um pedaço de rocha que viajou pelo espaço durante bilhões de anos e acertou exatamente o ponto certo no momento certo. Um desvio de alguns graus, e você não existiria. Nenhuma civilização, nenhuma arte, nenhuma linguagem. Nada do que faz a experiência humana possível. Somos literalmente filhos de uma catástrofe. Os dinossauros governaram esse planeta por 165 milhões de anos. Nós existimos há menos de 300 mil. Então fica a pergunta: quem realmente foi o dominante?